Olá pessoal, aqui é a Dina, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornal da Fábrica. Hoje venho falar sobre estruturas. Foi uma sugestão da Marina Guerra, ouvinte do podcast, já bem antiga, desde quando havia ainda o chá de dezembro. Razão para eu demorar muito a fazer este episódio. Bem, é muito grande e por esse motivo é que eu decidi dividir, porque há muitas estruturas, portanto, a razão não foi essa, a razão foi a razão foi muita preguiça, basicamente é isto, procrastinação é o nome. Mas pronto, para mentir e para... não é bem mentir, mas realmente, como é uma dica e como é uma sugestão de tema muito grande para ser feito, e como eu escrevo por tópicos, eu não faço roteiro, acaba por ser mais complicado para mim. Aliás, os tópicos que eu aqui tenho são muito... é comprido, os tópicos são compridos, portanto, enfim. Aliás, todas as partes desta, podemos falar, série, né, sobre estruturas, é um bocadinho grande. Mas bem, vamos começar. Nós falamos muito aqui de estruturas. Aqui, não exatamente no podcast, mas no grupo, no Facebook, falamos muito. Aliás, houve muita gente que já perguntou sobre como é que eu vou estruturar esta história, ou o que é que eu faço aqui, ou como é que eu continuo esta parte da história. E é certo que muitos escritores iniciantes não sabem muito bem sobre o que seriam essas coisas que são estruturas. É importante organizar as nossas ideias antes de começarmos a escrever, e por esse motivo precisamos de uma estrutura sólida. Não podemos pensar que vamos simplesmente escrever em forma de tijolos, entre aspas, e pensar que vai sair algo bom dali. Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado com cuidado, mesmo que não seja algo com planeamento ou planejamento, como falam no Brasil, ou que pareça que não há uma grande estruturação. Existem muitas estruturas, todo o tipo de estruturas. Mas agora perguntam vocês, como organizar essa estrutura? E por que é que ela é tão necessária? Quanto à segunda pergunta, é necessário no sentido em que o processo de escrita necessita de pesquisa, organização e reescrita. Estas três coisas são fundamentais. É certo que a inspiração é importante, mas é preciso também ser-se racional. É extremamente difícil encontrarmos um escritor a falar que simplesmente saiu por aí a escrever as suas ideias sem sequer pensar nelas com cuidado e ter lançado logo o livro. Aliás, escritores que falam isso é porque das duas uma, ou estão a tentar serem arrogantes, ou são escritores que já estão aqui há 50 anos, 60 anos e como já são mais velhos e já escrevem há muito tempo, é bem provável que já façam isso de forma automática, portanto só saem por aí a escrever as suas ideias. Mas mesmo assim, esses escritores têm sempre uma estrutura, porque começaram com uma estrutura. Portanto, acaba por ser mentira, porque mesmo que ao longo dos anos acabem por já saber como lançar essas ideias para o ar, eles sabem como o fazer, porque já aprenderam antes e já usaram uma estrutura para chegarem até aquele momento. Continuando. Um livro sem uma boa estrutura acaba por desabar, não importa se é realmente bom ou não, bom escritor ou não. Mesmo que seja algo pouco minucioso, existem estruturas que são pouco minuciosas. Todos os escritores chegam a alguma base. Isso também depende muito dos anos na escrita ou na forma como estão ligados à história. Há escritores que têm uma maior facilidade em seguir uma estrutura mais leve. Aliás, como aqueles escritores que eu já falei anteriormente, que já têm muitos anos de escrita. Esses, obviamente, que seguem uma estrutura mais leve. Já sobre a primeira pergunta, existem alguns tipos de estruturas ou métodos que ajudam o escritor na hora de escrever. Eu decidi deixar aqui os tópicos, como aliás sempre faço para o podcast, e fiz seguindo uma ordem. Eu estou com o papel à minha frente, só para terem uma ideia, porque obviamente no podcast não dá para vocês verem o que é que está a acontecer do lado de cá. Bem, vamos começar. Eu vou fazer uma pausa porque obviamente não vou deixar aqui todas as estruturas, já disse que vou dividir, portanto vou deixar aqui só algumas estruturas, das mais conhecidas neste momento. Bem, vou começar pelos 3 atos. Este é um primeiro método que é o mais usado pelos escritores, por isso motivo é que eu o deixei em primeiro lugar. Este método foi criado por Sid Field, na maioria dos livros, ou Side Field. Não sei se o Y se lê I ou se lê I, neste caso, mas como é inglesa, eu acredito que seja Side Field. A maioria dos filmes e até dos livros são compostos por 3 atos. Aliás, eu na revista Perpétua falei sobre um filme, ainda há bem pouco tempo, o Purple Hearts, que foi o filme mais visto na Netflix em agosto, penso eu. Acho que não foi o mais visto no ano passado, mas foi o mais visto em agosto. E falei sobre a estrutura dos 3 atos, falando sobre o filme. Ou seja, houve uma referência para o leitor e para o escritor que não conhece tão bem os 3 atos saber melhor. Este número é o 3, porque pensamos sempre na forma como a história é contada. O princípio, o começo, o meio e o fim. Cada uma destas partes é um ato. Para que estes 3 atos sejam desenvolvidos, precisamos
precisamos de um conflito. Dando um exemplo presente no filme da Disney O Rei Leão, não vou deixar aqui outra vez o Peppa Hearts, porque enfim, seria plágio do meu próprio trabalho, se é que algumas pessoas acreditam que seja plágio do próprio trabalho. Optei por trazer o Rei Leão porque acredito que todas as pessoas já viram o filme. O primeiro conflito presente é o Scar querer o trono do irmão Mufasa. Estes conflitos vão precisar de pontos de virada ou pontos de viragens, se estivermos em Portugal ou em Angola. E voltando ao filme, ele existe quando o Scar mata Mufasa. Pontos de virada são eventos ou que mudam o rumo da história, seja para pior ou para melhor. Existem 2 pontos de virada no método dos 3 atos. Estes 2 pontos marcam a troca de atos. No primeiro ato apresentamos as personagens principais e também representamos as personagens principais, o mundo, a rotina. Neste primeiro ato é revelado o objetivo do personagem principal, como ele é motivado para chegar a esse objetivo. Alguns a meio do primeiro ato acontece o primeiro ponto de virada, que levará ao segundo ato, que é chamado do ato do confronto, em que vemos o personagem principal a começar a ter problemas em chegar ao seu objetivo. Dando o exemplo do filme O Rei Leão, o Simba parte para longe após ver o pai morto. Neste segundo ato começam a ocorrer tentativas de solução e mais perigos e riscos para o personagem principal. Escolhas são feitas e é aqui que ocorre o segundo ponto de virada. Vemos a personagem principal mudar, vemos a personalidade ficar moldada aos perigos e fortalecer-se ou não, também pode não se fortalecer neste momento. E é aqui que se inicia o terceiro ato, que é a resolução. O personagem principal consegue o seu objetivo ou o vilão vence? Pois é, esta é a pergunta que fecha o livro e também o método. Deixo apenas com uma atenção de não confundirem o método dos 3 atos com a jornada do herói. A jornada do herói tem a diferença de dentro destas 3 partes existem 12 estágios. E vamos falar disso agora mesmo porque a segunda estrutura que eu escrevi aqui nos tópicos foi essa. Ou seja, já tem uma ordem. A jornada do herói é também um dos conhecidos métodos porque é baseado na mitologia de diversas culturas, estudadas pelo antropólogo Joseph Campbell, que se tornou popular pelo argumentista Christopher Vogler nos anos 80, que usou o método de Joseph para os guiões da Disney, onde trabalhava na época. Vogler acabou por escrever o livro A Jornada do Escritor, no entanto com algumas mudanças. Enquanto que o trabalho de Joseph Campbell é apenas um estudo, Vogler escreve um guia de como adequar a estrutura criada por Campbell para um guião ou para um livro. A diferença também se encontra nas etapas que o herói enfrenta. Para Campbell são 17 etapas, para Vogler são 12. E é em Vogler que os escritores se centram, até porque para Campbell trata-se apenas de um estudo. Tudo começa num mundo comum, onde o herói vive antes da aventura. Pouco depois existe o chamado à aventura, onde um desafio é proposto ao herói. Segue-se a recusa ao chamado, em que o herói resiste e não aceita. O encontro com o mentor é o momento em que o mentor ou mestre faz o herói aceitar a sua aventura. O cruzamento do limiar é quando o herói atravessa o mundo comum para o mundo da aventura, logo encontrando testes, aliados e inimigos, havendo uma aproximação do objetivo. A aprovação máxima é uma situação de crise durante a aventura, um momento de quebra. Após isso acontecer, existe a conquista da recompensa, onde o herói supera o medo. No caminho de volta, o herói regressa ao mundo comum. Na ressurreição, o herói supera a morte e é transformado pela experiência. E finalmente chega o retorno com o Elixir, em que é dado o tesouro que beneficia o mundo comum. Tendo em conta que a jornada do herói é escrita por partes, eu decidi, como isto é um podcast, eu decidi fazer em forma de história com a vida do herói, a forma como o herói deve fazer a sua jornada. Espero que isto tenha sido fácil de entender. Bem, continuando, existem vários filmes que usam este método. Quanto a livros, na sua maioria são de fantasia. Eu não vou deixar aqui exemplos, porque obviamente acho que a maior parte dos livros de fantasia, eu acho que 99,9% dos livros de fantasia são baseados nesta estrutura. E já que existe a jornada do herói, pensando num personagem masculino, também existe a promessa da Virgem, ligada a uma personagem feminina. Este é outro método também algumas vezes utilizado. A promessa da Virgem é uma estrutura que utiliza o arquétipo da Virgem e foi criada pela escritora Kim Hudson no livro A Promessa da Virgem, escrevendo histórias do despertar criativo, espiritual e sexual feminino, direcionado a argumentistas que querem construir ainda mais e melhor as suas personagens femininas. Neste método, a Virgem não é o interesse romântico do herói. Esqueçam isso. Aliás, se fosse isso, seria a jornada do herói, porque obviamente que existe o interesse romântico do herói no Jornada do Herói. Aqui, a Virgem é na verdade a protagonista da história. Hudson estudou arquétipos em contos de fadas para aplicar à escrita. Mas este método é diferente da Jornada do Herói. Enquanto o herói está no mundo comum e tem que se lançar para o mundo da aventura, a Virgem não precisa de sair do seu mundo para partir à aventura. A Virgem descobre sozinha, na sua comunidade. Talvez por isso o nome deste método não seja a Jornada da Virgem, mas sim a Promessa da Virgem, porque a personagem feminina quebra uma promessa, uma expectativa da sociedade sobre ela. Enquanto o arquétipo do herói vem de lendas, o arquétipo da Virgem vem
dos contos de fadas. O herói tem aliados, a virgem tem amigas. Enquanto o herói tem o chamado à aventura, a virgem tem o preço da conformidade. Basicamente, a virgem vive num mundo dependente, onde ela se esconde perante a sociedade. Ela começa a sentir esse peso de se moldar à sociedade, ou seja, o preço da conformidade. E um dia, ela tem a oportunidade de brilhar e sai da pressão da sociedade. Depois de conseguir ser fiel a si mesma, ela cria um mundo secreto, um mundo só seu, em que ela pode ser livre. A virgem vagueia entre o mundo dependente e o mundo secreto, com medo de ser descoberta. Porém, o mundo dependente começa a tornar-se sufocante, dando-se um não enquadramento naquele mundo e fazendo com que os dois mundos colidem e ela acabe por se ver a brilhar. O reino vai ao caos. Eu falei o reino vai ao caos porque é um nome que se usa para esta parte da estrutura. Ela abandona o que a impedia de seguir e vagueia pelo deserto, refletindo se vai voltar a satisfazer a sociedade ou se vai viver o desconhecido. Ela decide fazer brilhar a sua luz, a sociedade fica chocada e o reino é obrigado a se reorganizar. Ao existir um equilíbrio, o reino brilha mais forte. O reino que é a comunidade dela, basicamente. E terminou aqui as também 12 etapas da Virgem. Bem, pessoal, e tendo em conta que vamos fazer paragens, esta é a primeira parte que termina por aqui. A próxima parte vai ter a estrutura bit by bit, a bit sheet, que outros escritores também usam. Vai ter também... Não sei se vai ter também, já na segunda parte, porque eu não vou dividir isto em duas. Eu acho que vou dividir isto em três, porque é tanta estrutura. Devem ser umas 16 estruturas por aí. Eu não contei, mas são muitas. Aliás, uma delas até foi a Michelle quem me contou dessa estrutura, porque eu não a conhecia. Esta estrutura é com documentos, metadocumentos, que é uma coisa que eu não usava, e que eu desconhecia e que a Michelle contou. Portanto, os metadocumentos vai ficar para o fim, porque foi algo que eu fiz em pesquisa mais tarde. Mas para a segunda parte vai, para começar, obviamente, vai a estrutura da bit by bit, ou bit sheet, que é composto por bits, que em vez de serem composto por atos, ou composto por etapas, é composto por bits. Portanto, faz sentido parar por aqui, nestas etapas e nesta jornada. Ficam os 3 atos, fica a jornada do herói e fica a promessa da Virgem. E digam se vocês usam alguma destas estruturas, ou se começaram a escrever com alguma destas estruturas, porque obviamente alguns escritores começam por estas 3 estruturas, por uma destas, e depois partem para outras estruturas com mais leveza, que não têm tanta descrição. Contem por aí o que é que vocês usam, ou já usaram. Eu despeço-me por agora, já passam 10 minutos, não sei por quanto é que a Michelle vai conseguir editar isto. Da minha parte é tudo, pessoal. No próximo episódio do jornal vem a Michelle. Vem a Michelle se ela se lembrar, porque obviamente que já vai em 13 episódios em que ela não aparece, portanto, não sei, talvez alguns da Michelle apareça. Na próxima semana devia ser ela. Vamos ver se ela vai aparecer, se ela vai dar a luz da sua graça, ou o som da sua graça. E despeço-me e volto para segunda-feira daqui a 15 dias, na próxima segunda,